Oiê! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o narguile, ou narguilé, ou arguile. Tem vários nomes, também pode ser chamado de xixa, de hookah. Mais comumente, uma tradução do inglês é water pipe, que é cachimbo d'água. Eu vou botar uma fotinha aqui embaixo do que é esse narguile, e tem vários modelos. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a pergunta do Ademilson. Ademilson quem mandou essa questão, pedindo para que eu falasse um pouquinho desse narguile, que é uma febre, atualmente é uma febre. Eu vou dar alguns dados para vocês do que tem acontecido a respeito desse crescimento dessa forma de tabaco, de consumo de tabaco. Esse narguilé é muito comum lá no Oriente Médio, né? Lá na Turquia, na Índia, onde a prevalência é bem mais alta. Então, culturalmente, lá é bem mais consumido. Porém, de uns anos para cá, houve um aumento importante. Mas deixa eu explicar primeiro o que é esse narguilé, o que é esse cachimbo d'água. Então, para quem não conhece, ele é um vaso em que você coloca água no fundo. Então dá a sensação que você está filtrando, quando você puxa na mangueirinha, que você está filtrando o tabaco, quando você puxa a mangueirinha. Então dá essa sensação de que passa pela água, então tem um certo filtro. Então quando existe uma mangueira, essa mangueira é por onde você traga a fumaça. Em cima você coloca um carvão com um papel laminado, e o papel laminado e o carvão fica por cima, e embaixo, num potinho, você coloca uma pasta de tabaco, que tem uma série de sabores: sabor chocolate, lichia, melancia, morango. Então isso seduz muito os adolescentes, porque fica um sabor gostosinho do tabaco. Então ele acaba consumindo toda a parte prejudicial do tabaco, da combustão do tabaco, com um saborzinho gostoso, e isso aí mascara todas as substâncias ruins que vêm ali da combustão do tabaco, ok? Então a sedução do narguilé são os sabores. Então vários tipos de sabores, é uma pasta, você compra em lata, e aí você coloca essa pasta nessa cumbuquinha, e em cima um papel laminado, e em cima o carvão, vem lá o carvãozinho, né, aceso, que você coloca em cima. E quando você puxa pela mangueira, que faz um borbulhar ali naquela água, e que muitas das vezes os adolescentes dão uma incrementada, em vez de colocar água, coloca alguma bebida alcoólica, como gin, vodka. Então além do tabaco vai o álcool, né? Então dilui isso no álcool para dar uma incrementada. Então o adolescente faz muito disso. E quando ele puxa esse cachimbo, faz o borbulhar, né? Fica, e todo mundo vai passando o cachimbo entre os colegas. Então um dos problemas também é que quando não se troca a piteira que cada um tem, quem é que vai ficar andando com uma piteira, e aí na hora de você puxar, você coloca a sua piteira? Não, todo mundo vai. E hoje a gente sabe que é o beija-beija, né? Então os adolescentes não estão muito preocupados em ficar trocando a piteira. Então um passa para o outro, aí o outro vai baforando. E qual que é o grande problema do narguilé? É claro que nos Estados Unidos eles têm dados mais robustos de pesquisa. Sei lá, em 2017 eles viram que eles tinham a prevalência de tabagismo lá era de 19,3%. E desses 19,3%, 70% consumiam cigarro. É lógico que as prevalências vão se misturar, porque tem gente que não usa apenas um tipo de tabaco, consumo de tabaco. 20% usam 2 ou mais tipos de tabaco, então as prevalências se misturam. Mas 70% usa cigarro, em torno de 20% usa charuto e cigarrilha, também muito comum lá nos Estados Unidos, e um percentual menor utiliza o narguilé. Desses 19,3%, eles viram que 2,8% consomem o narguilé, que vai dar aí quase 3 milhões de americanos que consomem o narguilé de uma forma contínua. No Brasil nós temos a PNS,
que é uma pesquisa nacional de saúde de 2013, então um pouquinho mais antiga, em que avaliou 60 mil adultos entre 18 e 59 anos e viu a prevalência de 1,2% de consumo de narguilé nessa faixa etária. Claro que é de 2013, a gente já em 5, 6 anos isso mudou bastante, acho que cada um tem o seu exemplo de quem consome. Quando a gente tem contato com a faixa etária, sobrinho, sobrinha, primo, prima, entre 13 e 24 anos de idade, nós percebemos que existe um consumo bem alto. E dessa prevalência de 1,2% que consome o narguilé, 50% faz uso esporádico, 27% faz um uso semanal e cerca de 7% faz uso diário do narguilé. Outra pesquisa muito interessante que teve foi da nossa querida amiga Estela Martins, lá do HC, do INCOR. Ela pertence à unidade de pneumologia do INCOR. O que ela fez nessa pesquisa? Ela foi investigar os estudantes de medicina de terceiro ano e seguiu esses estudantes de medicina até o sexto ano para avaliar a prevalência, e ela viu o quanto deles consumia o narguilé, ou pelo menos tinha experimentado o narguilé. O que ela achou nesse estudo é que 47% desses estudantes de medicina do terceiro ano, 47% já tinham experimentado o narguilé. Esse estudo ela conduziu entre os anos de 2008 e 2013, publicou em 2014 esses dados, em que mostram novamente, mesmo em estudantes de medicina, 47% de experimentação do narguilé. Mesmo eles entendendo os malefícios do tabaco, ela também avaliou qual era a ideia que eles tinham em relação à orientação do tabagismo, em que o formador de opinião, o médico no caso, teria como seria modelo de comportamento, e 84% deles entendiam que sim, que era um modelo de comportamento, mas mesmo assim eles faziam uso dessa substância. Então 47% tinham feito a experimentação do narguilé. Existem algumas peculiaridades do consumo do narguilé. Uma dessas peculiaridades é em relação ao alcatrão. Teve um estudo muito interessante de 2005 que ele foi avaliar a concentração em 1 grama de fumaça do narguilé e 1 grama de fumaça do cigarro. E pasmem, em relação ao alcatrão, o narguilé, em 1 grama de fumaça do narguilé, tinha o equivalente a 100 vezes mais do que 1 grama do cigarro. Ou seja, o adolescente está ali fumando o narguilé e está achando que está gostosinho, que passa por um filtro de água e que aquilo não gera qualquer tipo de efeito do ponto de vista que seria mais saudável, que é justamente o que a indústria vem querendo vender em relação ao cigarro eletrônico, que eles vendem como redução de dano. E na verdade nós não temos estudos em relação ao cigarro eletrônico, mas eu vou fazer um outro vídeo a respeito desse cigarro eletrônico especificamente. Então o narguilé, ele tem essa diferença em relação ao alcatrão. Então existe uma diferença grande em relação ao cigarro e ao narguilé no seguinte sentido: a concentração do alcatrão ela é muito maior no narguilé. Então quando nós vamos avaliar o consumo, existem estudos mostrando que a gente coloca o consumo do cigarro e o consumo do narguilé, a concentração de nicotina, então o que o fumante puxa é a nicotina, o que ele é dependente é a nicotina, então não existe variação em relação a quando ele vai fazer o consumo de narguilé comparado ao cigarro. Porém, no que se refere ao alcatrão, e aí entra o monóxido de carbono, que é uma substância que se liga muito mais à hemoglobina. O que é hemoglobina? É o líquido, é aquele líquido que está dentro da hemácia. Então a célula vermelha que carrega o oxigênio, que nós chamamos de hemácia, ela dentro da hemácia fica a hemoglobina. E essa hemoglobina é que o oxigênio se liga. Só que o monóxido de carbono, que existe uma concentração muito alta nesse narguilé, relatos de casos de crianças, de adolescentes que se intoxicaram com essa fumaça do narguilé. Porque o monóxido de carbono vai lá, ele ocupa essa hemácia e ele não deixa que o oxigênio se ligue. Então o CO, que é o monóxido de carbono, ele se liga nessa hemoglobina e não deixa o oxigênio se ligar. Então imagina você
querer respirar, mas o oxigênio não vai para sua célula, que vai chegar lá no cérebro, que vai chegar no dedão do seu pé, que vai chegar no coração. Então é um estado de baixo oxigênio no sangue, porque o monóxido de carbono, quando você fuma, então às vezes a pessoa sente um certo torpor. A pessoa que nunca fumou e vai lá brincar, experimentar o narguilé e fica ali dando a baforada na mangueirinha, ela acaba assim tendo uma tontura, porque imagina, o oxigênio ele cai, a concentração do oxigênio no sangue de quem está ali fumando o narguilé, brincando de fumar o narguilé, e pode ter sintomas ali já imediatos, uma tontura, e pode até ter uma pré-síncope e ter uma sensação de desmaio por conta dessa brincadeira de fumar. Lembrando que a concentração de alcatrão ela é 100 vezes maior no narguilé que comparado ao cigarro. Então é a mesma coisa que você fumar 100 cigarros quando você está ali brincando de fumar um narguilé. Outro ponto que é importante ressaltar em relação à experimentação, imagina, você tem um adolescente de 13 a 15 anos, é claro que hoje eles estão indo muito para o cigarro eletrônico, lá nos Estados Unidos já é uma epidemia, só que imagina alguém que tem o vasinho, o vaso que é onde é colocada a água, e hoje você compra pela internet, se você entrar em sites grandes de vendas, de e-commerce, você consegue comprar por R$120, R$130. Hoje na internet você vê os próprios adolescentes fazendo vídeos de como fazer um narguilé em casa. Então ele pega lá um vasinho e a mangueira, dá todo um instrumental, tipo o que eles passam na televisão em rede aberta, de você fazer as coisas em casa. Você também tem vídeos caseiros para você montar o seu narguilé caseiro. Então adolescente explicando para outros adolescentes como você faz com baixo custo. Então se você não quer gastar os R$120, sei lá, tem videozinho lá que fala para você gastar R$20, R$30 e fazer um narguilé caseiro. Mas o que eu queria comentar nesse sentido é que a experimentação então começa nisso. Então alguém faz, dá para um adolescente experimentar, é gostosinho, tem sabor. Isso seria uma porta de entrada para o adolescente começar a fumar na sequência. Então, assim como o cigarro eletrônico ele é uma sedução, porque você espeta no computador, no USB, e você parece uma canetinha, bem fácil, você não tem que acender, porque puxou, ele acende, ele automaticamente acende, e você pode jogar no bolso, porque não tem nada que acenda, é só o fato de puxar, ele já vai fazer aquela fumaça toda, então não tem nada que liga, a tragada vai acionar a bateria e vai disparar a absorção da nicotina. Então, da mesma forma que o cigarro eletrônico é uma forma de iniciar a experimentação da nicotina, o narguilé também é uma forma de experimentação. Então, o adolescente ele fuma, vai estar fumando ali, consumindo a nicotina, começando a se viciar, começando a ficar dependente da nicotina. Então, é claro que ele vai acabar querendo outras formas de nicotina. Então, um pulinho para o cigarro é bem rápido. Lembrando que as estatísticas dos Estados Unidos mostram que 20% dos usuários de tabaco fazem uso, dos 100%, 20% fazem uso de 2 ou mais tipos de tabaco. Então, o narguilé também é uma forma de iniciação e antecede o consumo do cigarro. E é isso que a indústria do tabaco quer. Quer que os adolescentes comecem com qualquer outro tipo de forma, mas sejam dual users, ou que eles falam, né, consumir 2 tipos de tabaco ou 3 tipos de tabaco. O importante é que eles aumentem o consumo, e aí dinheirinho para a indústria da morte. Tá, mas em relação aos efeitos do narguilé sobre a saúde? É claro, se eu já comentei que o narguilé ele equivale a 100 vezes mais, né, o poder de alcatrão, a quantidade de alcatrão que tem no narguilé é 100 vezes mais que o cigarro, é claro que é fácil de associar que também gera o mesmo risco que o cigarro. Mas existem estudos justamente para comprovar isso. Então tiveram duas meta-análises de 2010 e 2011 mostrando justamente isso, os efeitos sobre a saúde do consumo do narguilé.
Um desses estudos mostrou que o consumo do narguilé diminui a capacidade pulmonar. Então eles fazem uma avaliação lá por espirometria, por aquele teste que você sopra para ver como é que seu pulmão está trabalhando, se você consegue soprar com força. Então existe uma avaliação da capacidade funcional do pulmão. Então uma dessas meta-análises mostrou uma redução igual que o cigarro gera. Então aquilo que chama doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das grandes agressões que o cigarro traz, o consumo do narguilé, por ser tabaco também, gerou a mesma redução da função dos pulmões no consumo crônico do narguilé. A segunda meta-análise, ela avaliou também o impacto do narguilé em relação a 3 outros aspectos. A doença respiratória também mostrou uma correlação, que seria o enfisema, a bronquite, não? Então os DPOCs, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele mostrou correlação também com câncer e mostrou correlação com baixo peso ao nascer das mulheres fumantes, né, na gestação. Então, essa meta-análise também mostrou uma correlação muito semelhante ao consumo do cigarro. Então, eu acho que para enxugar um pouquinho a informação, entender que o narguilé, naquela sessãozinha, naquela brincadeirinha que tem lá de 1 hora, 2 horas, lembrando que às vezes isso pode se estender. Então, você vai trocando o carvão, vai trocando o potinho, coloca outra pasta de tabaco e todo mundo ali fica usando e pitando ali na mangueira. Então, se eu pegar 1 grama de fumaça do cigarro e 1 grama de fumaça do narguilé, 1 grama de fumaça do narguilé vai ter o equivalente a 100 vezes mais alcatrão que tem o do cigarro. Então, não é brincadeira o que se fuma no narguilé. Inclusive aquelas pessoas que vão brincar, que nunca fumaram e que vão fazer a tragadinha ali brincando, podem surgir sintomas de tontura por conta dessa ocupação do oxigênio. Então a pessoa fica com menos oxigênio ali naquela brincadeirinha. Então acho que era isso. Agradeço novamente ao Ademilson pela pergunta. Se vocês tiverem mais alguma questão para fazer, fiquem à vontade. A ideia aqui é trazer informação. Informação é poder. E o que eu quero é levar informação sobre tabagismo, e quanto mais a gente conseguir levar de informação para todos os profissionais, para todas as pessoas, e que consiga chegar essa informação de uma forma concreta e verdadeira, porque hoje na internet existem muitas informações falsas e a gente precisa filtrar um pouquinho disso. Então o que vocês quiserem perguntar, trazer a melhor informação possível para vocês. Então acho que era isso, e deixar aberto qualquer questão que vocês tenham nesse aspecto de tratamento do tabagismo. Fiquem à vontade, podem deixar por algum lugar aqui. Eu vou estar respondendo aí as questões que vocês fizerem. Ok? Beijo no coração, abraço nas artérias, fui, até a próxima.